Olá, meu nome é Beto e no vídeo de hoje você vai ver como, através de poucos cliques, criar esquadrias especiais utilizando o recurso chamado Fast Offering. Utilizamos o Fast Offering para editar esquadrias comuns da base de dados, ou mesmo construir modelos especiais. Podemos fazer isso a partir do Prefgest, editando um orçamento, ou mesmo diretamente no Prefcad, caso queiramos ver alguma informação mais técnica. Durante este vídeo, talvez você perceba que o material que estamos mostrando está diferente do que você tem atualmente em seu PrefSuite. Você pode atualizar esse material de acordo com a última posição disponível pela Squad Group. Porém, é necessário que você seja um PrefSuite Closed, que o modelo que você tem do PrefSuite seja fechado. Caso o seu seja aberto, seja o PrefSuite Open, é possível que você já tenha realizado algumas modificações na base de dados, e isso impede a atualização. Vamos mostrar inicialmente o Fast Offering a partir de um orçamento. Estamos com um orçamento aqui aberto. Para nós iniciarmos a construção via Fast Offering, primeiro vamos clicar no botão Adicionar para inserir um novo item na obra. Em cima dessa linha branca que o sistema adicionou, nós vamos segurar o CTRL do teclado e vamos dar 2 cliques sobre esta linha para que abra as propriedades do modelo. Depois que voltar para a tela de orçamento e precisar novamente editar esse item, você não mais precisará segurar o CTRL do teclado. Isso é necessário apenas na primeira vez que você inserir uma nova linha. A utilização do Fast Offering basicamente se resume a poucos cliques. Por isso, ao pé da letra, nós poderíamos traduzir Fast Offering como construção rápida. Nós fazemos isso nessa parte maior da tela em branco. Então vamos clicar 2 vezes aqui e nos apresentará aqui algumas opções. Primeira coisa que nós temos que escolher em cima são as linhas. E dentro de cada linha, nós temos aqui os tipos disponíveis. Por exemplo, para a linha suprema, nós temos tipologias de correr, giro, integrada. E a mesma coisa para as demais linhas. Também temos aqui na frente modelos de contramarco, no caso de orçarmos apenas contramarcos. E temos aqui também alguns modelos para conjugadas. Vamos iniciar selecionando a linha suprema e escolheremos aqui uma esquadria simples de correr da linha suprema. Ao selecionarmos a opção correr, nós temos que escolher em seguida se nós queremos janelas ou portas. Vamos escolher aqui portas. Então nós temos todas as portas da linha suprema de correr. Vamos escolher uma delas. E aqui nós trouxemos uma esquadria comum da base de dados para orçamentação. O Fast Offering, então, nesse caso, foi utilizado apenas para trazer um item comum da base de dados e ser editado, trocar as medidas, cotas, opções, vidros, cores. Porém, nós podemos transformar este item, que no momento é comum, em um item um pouco mais especial. Por exemplo, digamos que nessa bandeira fixa nós queremos separar ela com um montante. Para fazermos isso, nós não precisamos voltar e trazer um outro modelo da base de dados que tenha essa divisão do montante. Podemos simplesmente clicar 2 vezes sobre o vidro superior, vai aparecer a opção de montante correr e nós selecionamos o montante dando 2 cliques. E o sistema já faz a divisão automaticamente. A mesma coisa ocorre para com as travessas. Se nós queremos utilizar travessas nas folhas, vamos dar 2 cliques sobre ela. E no caso das folhas, nós temos mais do que a opção para travessas. Nós também temos a opção de tela mosqueteira e veneziana. Então vamos imaginar que nós queremos primeiro separar com uma travessa simples de correr nas 2 folhas e depois embaixo nós vamos colocar venezianas. Então eu vou eleger travessa correr, travessa para vidro e do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. 2 cliques, travessa correr, travessa vidro. Agora na parte inferior, eu vou dar 2 cliques e vou escolher aqui veneziana correr. Nós temos 2 opções, se queremos ventilada ou cega, vamos escolher aqui a ventilada. E para esse lado a mesma coisa. Assim nós conseguimos ver que a partir de um item comum, podemos torná-lo especial. Depois de realizar as modificações, podemos clicar em aceitar.
Quando essa tipologia é devolvida ao orçamento, nós podemos notar que não vem código padrão para ela, justamente porque o modelo comum pode se tornar um modelo especial e, portanto, você pode querer atribuir um código diferenciado para ele. Se você quiser utilizar um modelo simples da base de dados para orçamentação e não deseja trazer via Fast Offering, você pode perfeitamente utilizar aqui à sua direita a árvore de modelos. Então, se nós quiséssemos buscar aqui da linha suprema uma tipologia de correr porta, aquela mesma que nós pegamos, e simplesmente arrastar ela para cá, nós podemos. Quando nós fazemos este modelo de arrastar e clicamos aqui em aceitar, aí sim o código da tipologia que está salvo, ele vem para o orçamento. Nesse caso aqui, sup-PCR 201. Agora, quando nós inserimos uma linha em branco, como foi o caso dessa primeira tipologia, seguramos o Ctrl, damos 2 cliques e começamos ali dentro, através daqueles cliques, trazer da base de dados uma esquadria, aí sim o código virá em branco. Somente a descrição ele traz. Aqui nós vimos como inserir a partir de um orçamento. Vamos ver agora como trazer a partir do Prefcad, porque no Prefcad, como nós temos mais opções técnicas, podemos ali analisar melhor os cortes das tipologias que nós vamos mostrar daqui para frente. Então eu vou abrir aqui o Prefcad. Já estamos com um modelo novo aberto, né? Caso você tenha aberto agora o Prefcad, a sua tela está assim. Então você tem que clicar aqui em novo. E para nós acessarmos o Fast Offering, ou seja, aquela tela, né, de propriedades do modelo, nós vamos clicar em Propriedades do modelo, que está na parte superior da tela, na barra de ferramentas. Clicamos aqui, então está aberta aí a Propriedades do modelo. Vamos iniciar a construção do Fast Offering da mesma maneira que fizemos antes, clicando 2 vezes sobre a tela branca. Vamos escolher aqui agora, da linha Gold, um tipo de esquadria que é muito comum nós termos em nossas propostas comerciais. Vamos escolher um maxiar mais fixo da linha Gold 3. Escolhi aqui na aba Gold 3, maxiar mais fixo, 2 cliques. Vamos eleger se nós queremos um marco somente para quadros fixos, um marco somente para maxiar, ou a terceira opção, que seria um marco que já está preparado para maxiares e fixos. A quarta opção é para algumas tipologias já pré-definidas que nós temos salvos na base de dados. A nossa ideia neste momento é personalizar, mostrar como nós podemos criar uma construção mais especial no que se refere a maxiar e fixo. Então nós vamos escolher aqui a terceira opção, que é o marco para maxiar e fixo. Vamos dar 2 cliques nesse marco. E antes de nós prosseguirmos aqui com as divisões de montantes, travessas, vamos mudar as medidas. Vamos alterar aqui a largura para 4.000 milímetros e vamos deixar a altura de 1.300 milímetros. Muito bem. Basicamente, o que faremos agora é inserir montantes verticais e as travessas na horizontal. Depois nós vamos inserir folhas fixas e folhas móveis, que são os maxiares. É bom frisar que sempre temos que primeiro selecionar os montantes para fazer as divisões na vertical. Para isso, então, nós vamos dar 2 cliques sobre o quadro. Vamos escolher a opção Delimitador. E aí nós temos que nos atentar em selecionar um delimitador que esteja preparado para maxiar e fixo. Então, a mesma opção que nós selecionamos antes para o marco, sempre daqui para frente tem que ser a mesma para delimitadores e folhas. Ou seja, se nós olharmos aqui novamente no desenho, clicarmos uma vez sobre ele, ele mostra para a gente qual foi o marco selecionado. Marco maxiar mais fixo. Então, ao dar 2 cliques e selecionarmos delimitadores ou folhas, nós sempre teremos que selecionar a opção maxiar mais fixo, tanto para os delimitadores e para as folhas. Vamos selecionar então delimitador, maxiar mais fixo. E aqui vamos escolher primeiramente o montante vertical. Fizemos a primeira divisão, mas nós queremos fazer mais 2 divisões. E toda vez que fazemos mais de um ao mesmo tempo,
nós clicamos com o botão direito e não através dos dois cliques. Botão direito, inserir modelo. Vamos colocar aqui delimitador, maxiar mais fixo e mais uma divisão ou mais duas divisões na vertical. Agora vamos realizar duas divisões de travessa. Vamos selecionar este e este espaço. Clicamos com o botão direito, inserir modelo. Delimitador, maxiar mais fixo, horizontal. E o sistema já coloca para nós aqui a travessa, assim como fez com os montantes. E agora vamos inserir as folhas. Vamos determinar alguns espaços como sendo quadros fixos e outras folhas maxiares. Então, digamos que todos esses aqui, que eu estou selecionando, sejam quadros fixos. Depois de selecioná-los, clicamos com o botão direito, inserir modelo, folhas, folha maxiar mais fixo, e vamos escolher aqui a opção fixa com reversor, que seria a folha fixa. E agora nos dois espaços restantes, selecionamos os dois, botão direito, inserir modelo, folhas, folha maxiar mais fixo, e podemos escolher folha maxiar. Como podem perceber, existem aqui algumas outras pré-definições para maxiar e fixo. Podemos também eleger, vamos escolher a folha básica, que é a folha maxiar. Neste momento, nós acabamos de construir então uma esquadria especial entre fixos e quadros maxiares. Mesmo sendo uma esquadria especial, ela possui opções variáveis. Então, se nós clicamos aqui em opções, mercado, opções de montagem, nós podemos notar que essa tipologia ela tem opções de contramarco, opções de arremate, folga, cor dos componentes, tem as opções aqui do maxiar. Ou seja, mesmo sendo um modelo especial, eu consigo realizar ali algumas modificações variáveis dessa tipologia. Vamos clicar em aceitar e devolver para o Prefcad. Aqui no Prefcad nós vamos clicar nos cortes através do botão seções para visualizarmos aqui então a montagem que foi definida. Vamos tirar o corte que está em cima da travessa e do montante. E podemos visualizar a correta montagem que está preparada para esta situação. Para tirarmos a visualização do corte, clicamos novamente nessa área e clicamos novamente no botão Seções. A vantagem de você utilizar o Prefcad para editar uma esquadria é que você tem mais recursos técnicos para modificá-la. Por exemplo, digamos que você queira utilizar essa travessa um pouco mais alta do que a travessa da esquerda. Para isso, você pode dar 2 cliques sobre essa travessa. Vai ficar esta linha vermelha com os 2 pontinhos aqui em azul. E sobre essa linha você vai clicar e arrastar tanto para cima quanto para baixo na direção que você quiser. Depois de escolher um lugar aqui, você pode soltar. E aí nós percebemos que houve já a diferenciação aqui das alturas das travessas. Porém, nós precisamos agora atualizar as cotas, já que nós temos duas alturas diferentes aqui intermediárias. Para isso, nós clicamos no botão de cotas, na parte superior da tela, à direita, na barra de ferramentas. Atualização de cotas, ou cotas automáticas. Vamos clicar em OK. E temos agora novas cotas para o modelo. O mesmo se dá se nós quiséssemos fazer a modificação aqui dos montantes. Poderíamos mudar aleatoriamente esses montantes, só que no caso dos montantes, nós já teríamos as cotas que nós poderíamos dividir da maneira que quiséssemos ele. Por exemplo, aqui a cota L3, que está agora 700 milímetros depois dessa modificação. E assim nós podemos fazer as mudanças que quisermos. E o nosso modelo vai adequando de acordo com essas modificações. Vamos fazer agora um outro modelo utilizando Fast Offering
que certamente é um modelo especial. Trata-se dos modelos conjugados. Então, nós clicamos ali em Novo e vamos clicar em Propriedades do modelo. Como fizemos antes, vamos clicar 2 vezes sobre a tela branca. E agora vamos eleger a última aba do Fast Offering, que são as conjugadas. Temos aqui 4 formas comuns para conjugadas. Primeiramente, vamos eleger a primeira forma geométrica. Damos 2 cliques sobre ela, selecionamos forma 1 e 2 cliques sobre a forma conjugada 1. Este modelo já está preparado com contramarcos, folgas e arremates, para todos os lados inclusive. Também já existe um tubo que fará a união entre as duas tipologias que vamos inserir nestes espaços. Este tubo poderá ser trocado através das opções de acordo com as tipologias que nós inserirmos. Porque se nós colocarmos, por exemplo, uma tipologia que tenha um marco muito largo, talvez o tubo utilizado como padrão ali, ele seja muito estreito. Então nós vamos precisar ali trocar na opção comum, delimitador. Vocês podem notar aqui que nós temos muitas opções de tubo. Então vamos inserir aqui do nosso lado direito dessa forma um maxillar da linha suprema. Nós demos 2 cliques, elegemos suprema e escolhemos a opção Sup Maxillar. É apresentado para a gente todas as opções de maxillares que nós temos aqui para inserir neste espaço. Vamos eleger aqui o módulo tradicional. E à nossa esquerda, vamos dar 2 cliques e vamos colocar aqui da linha 30 uma porta de giro de 2 folhas. Pronto, nossa tipologia já foi lançada. Agora nós vamos colocar aqui em globais as medidas de cada um dos 2 modelos. Vamos colocar aqui primeiramente uma largura total e uma altura total de 2.100 milímetros. Depois de colocar as medidas totais, vamos fazer as divisões. Se nós queremos que o maxillar tenha uma largura de 600 milímetros, por exemplo, nós vemos qual é a cota equivalente a ele. Nesse caso aqui a largura 3. Clicamos aqui na L3 e determinamos 600 milímetros. A mesma coisa para a altura. Se a altura desse maxillar será de 700 milímetros, vamos primeiramente descobrir qual é a cota. Nós vemos aqui A2, selecionamos à nossa direita A2 e colocamos 700 milímetros. Agora sim nós podemos dizer que nossa tipologia está pronta. Clicamos em aceitar para devolver ao PrefCAD e podemos aqui, através do botão de cortes, visualizar melhor os detalhes dessas construções. O que podemos destacar aqui é justamente o tubo que vai fazer a união dos 2 marcos, tanto do maxillar quanto da porta de giro. Se nós quiséssemos fazer a troca do tubo e ver essa troca no desenho em tempo real, podemos deixar aqui esses cortes ativados. E do lado direito, na aba Propriedades, em Opções, nós temos aquelas mesmas opções que nós acabamos de ver em Propriedades do modelo, que são as variáveis da esquadria. Delimitador. E vamos trocando aqui os tubos que nós temos como opção. Conforme podemos notar, à medida que nós trocamos, este tubo aqui vai sendo trocado também. Para tirarmos a visualização dos cortes, clicamos novamente na área do desenho da esquadria e desativamos o botão Seções. Veremos agora um outro modelo de esquadria especial. Vamos clicar em Novo, Propriedades do modelo, 2 cliques na tela branca. Novamente vamos eleger aqui Conjugadas e agora a forma geométrica 2. Selecionamos forma 2, forma especial conjugada 2. Este modelo ele tem uma particularidade. Notamos que o lado esquerdo e o lado direito ele tem alturas diferentes.
Deixamos assim para que o programa já tivesse salvo cotas diferentes para cada um destes lados, para que o usuário não tivesse que criar ele essas cotas. Para este modelo, vamos inserir no meio uma porta de correr, à esquerda um maxiar e à direita vamos inserir aqui uma janela de correr. Vamos determinar aqui a medida total, 3.800 milímetros na largura e na altura, 2.300 milímetros. Como nós sabemos que a primeira parte à esquerda vai ser o maxiar, nós podemos identificar a cota L1 e determinar aqui como cada uma das três subcotas, L1, L2 e L3, vão ter medidas diferentes. Se neste momento eu fazer uma modificação na cota L2, a cota L1 novamente vai ser alterada. Para que isso não ocorra, vamos clicar em bloqueada, para deixar a cota bloqueada, de 600 milímetros. E vamos modificar aqui o L3, que seria a janela de correr, vai ficar à direita, para 1.200 milímetros. Agora a porta, que vai ficar no meio, está com 2.000 milímetros. A mesma coisa faremos para as alturas. Se nós queremos modificar a altura da forma que será equivalente ao maxiar, primeiro nós temos que identificar. Então nós percebemos aqui, se notarmos bem, que se refere à cota A2, que está com 1.150 milímetros. Vamos selecionar a cota A2 e determinarmos aqui, por exemplo, 750 milímetros de altura. E para a forma mais à direita, que se refere à janela de correr, notamos aqui que a cota correspondente é a cota A4, que está com 1.380 milímetros. Vamos determinar a medida de 1.000. Uma vez que tenhamos definido as medidas, agora vamos inserir os modelos dentro de cada um destes espaços. Então, primeiramente, vamos inserir da esquerda para a direita o maxiar. 2 cliques. Vamos colocar aqui um maxiar da linha 30. Vamos eleger ao centro uma porta da linha 42, uma porta de correr. E à direita, da linha suprema, vamos escolher aqui uma janela de correr. Assim que inserimos as tipologias, se nós aproximarmos a imagem, nós vamos perceber que existe um erro visual. Essa chura vermelha indica que há um problema na montagem. Este problema tem a ver com o tubo utilizado na união destes marcos. Ocorre é que estas duas tipologias, tanto a porta de correr quanto a janela de correr, possuem marcos maiores do que o tubo padrão para esta forma geométrica. Como dissemos antes, estas formas geométricas pré-conjugadas já estão preparadas com tubos variáveis em opções. Então vamos clicar em opções, mercado, opções de montagem, comum, delimitador. Nós temos a opção do delimitador direito e do delimitador esquerdo. Vamos escolher primeiro aqui para o delimitador esquerdo, o tubo de 152 milímetros. E para o delimitador direito, o mesmo. Depois de nós selecionarmos estes tubos, podemos notar que o erro visual já não ocorre mais. Vamos aceitar o modelo e voltarmos à edição do Prefcad. Podemos notar que o tubo realmente agora está apropriado ao marco da tipologia e que a construção está perfeita. A única coisa que notamos aqui é que não está com contramarco. Mas como dissemos antes, isso é uma opção. Então nós podemos acessar as opções, comum, contramarco, e vamos inserir aqui o contramarco 174. E também vamos inserir o arremate para todos os lados, direito,
esquerdo. Depois de inserirmos as opções, podemos notar no corte, o arremate e o contramarco. Para tirar as seções, como já dissemos algumas vezes, temos que sempre clicar antes na área da elevação da tipologia para habilitar o botão Seções. Como o arremate que nós inserimos não estava salvo com a cor padrão branca, nós podemos fazer a troca dessa cor, clicando em Cor, Família Pintura e elegendo aqui a cor branca. E assim concluímos então mais um item conjugado especial criado através do Fast Offering. Caso você esteja dentro de um orçamento e comece a inserir uma tipologia através do Fast Offering, mas queira ter os detalhes do Prefcad, você pode, uma vez que esteja nesta tela e tenha trazido uma tipologia qualquer, editar o modelo diretamente no Prefcad, clicando neste botão aqui embaixo com o ícone do Prefcad. Quando fazemos isso, este item passa a ser enviado ao Prefcad e podemos utilizar ali os recursos técnicos que a ferramenta disponibiliza para nós. Depois de realizarmos as modificações, clicamos em Fechar e clicamos em Sim para salvar, devolvendo as modificações para a tela do Fast Offering. Em seguida, clicamos em Aceitar para inserir o item no orçamento. Agora, se você, depois de inserir os itens na obra, você quiser fazer as edições diretamente no Prefcad, sem antes ter que abrir esta tela de propriedades do modelo, você também pode utilizar o botão direito do mouse sobre um item da obra e clicar na opção Editar em Prefcad. Este modelo será enviado diretamente ao Prefcad, também através do atalho Ctrl+Shift+Enter. Então clicamos aqui e o modelo é enviado diretamente ao Prefcad. Fechamos, clicamos em Sim para devolver as alterações e o modelo está de volta ao nosso orçamento. Então aqui nós conseguimos notar muitas vantagens para a utilização do Fast Offering, que nos permite editar esquadrias desde as mais simples até as mais complexas, como é o caso de esquadrias conjugadas. Caso você tenha feito algum modelo especial que deseja armazenar para o caso de utilizar em outras obras, você poderá depois consultar o vídeo de como armazenar modelos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato em nossos canais de atendimento e até o próximo vídeo.